Bom dia, pessoal. Bom, a gente vai falar um pouco, só relembrando o que a gente viu na última aula, nós vimos sobre alotropia, né? Que era justamente a relação, quando a alotropia acontece, melhor, quando a alotropia acontece? Quando a gente tem duas substâncias ou mais que são formadas pelo mesmo elemento químico, pelo mesmo átomo, porém são substâncias diferentes, né? Porque esses átomos vão estar combinados de forma diferente ou a sua estrutura cristalina vai ser diferente. A gente ainda vai falar um pouco sobre a estrutura cristalina, essa diferença, né? Vou dar exemplos de compostos que sofrem esse tipo de alotropia. Mas na última aula a gente falou um pouco da alotropia entre o ozônio e o oxigênio. A gente fala que são formas alotrópicas ou alótropos, né? E vamos aproveitar esse gancho para falar sobre a camada de ozônio, tá? Então, vamos lá. O que acontece, né? Aqui a gente tem o gás oxigênio, certo? O gás oxigênio, que é o O2, lembra? Alótropo do gás ozônio que está aqui, que é o O3, tá? Então, o gás oxigênio, ele é leve, ele é menos denso do que o O3. E o que acontece? Quando ele é formado na nossa atmosfera, ele tende a se elevar, né? Quando ele chega na estratosfera, o que acontece com ele? Ele fica instável na estratosfera. Instável, hein? O que isso quer dizer? Que ele vai se tornar mais reativo, ele está mais propício para o acontecimento de uma reação química. Quando ele chega na estratosfera, então, e nessa forma instável, e se torna instável, acontece a sua decomposição. Então, os dois átomos que formavam até então o gás oxigênio, eles vão se separar. E vai ficar dois oxigênios separados, sozinhos. Esses dois oxigênios encontrando uma outra molécula de O2, ó, nessa reação aqui embaixo, o que vai acontecer? Como ele é muito instável, mais instável do que a molécula de O2, eles vão se combinar, formando uma molécula de O3, de gás ozônio, tá? Esse é o gás ozônio que nos protege contra alguns tipos de raio UV, principalmente aqueles que são maléficos, né, que são prejudiciais para a nossa saúde, para a saúde da nossa pele, da nossa visão, tá? Quando o O3 é formado, ele é um pouco mais denso e ele tende a descer. Quando ele desce, o que acontece? Ele vai reagir com outro oxigênio que estará sozinho nessas camadas mais baixas aí da atmosfera e vai formar duas moléculas de oxigênio. E aí, o que vai acontecer com essas duas moléculas de oxigênio? Como são menos densas que o O3, elas vão subir novamente para a estratosfera. E na estratosfera eu vou ter novamente essa reação acontecendo, né? Aí, lá na estratosfera, o O2 vai ser instável, vai se decompor, depois vai formar o ozônio desce, forma duas moléculas de O2 e isso numa espécie de ciclo, né? O que a gente pode chamar de reação reversível, tá? Então, é assim que se forma o gás ozônio, tá? Então, aqui, ó, só pra gente lembrar, né? Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. A estratosfera é aonde vai acontecer, né? Então, o oxigênio, ele vai sair aqui da troposfera, vai subir até a estratosfera. Na estratosfera, ele vai se tornar muito instável e vai se decompor nos dois Os. É isso aqui que a gente está vendo, ó. Feito isso, o que vai acontecer? Eventualmente, esse O que está sozinho vai esbarrar em um O2, num gás oxigênio, vai se juntar e formar o O3, aqui na estratosfera. O O3, como ele é mais denso que o O2, ele vai descer. Quando ele desce, vai acontecer uma outra reação. Ele vai se deparar aí com o oxigênio sozinho, vai se juntar com esse oxigênio sozinho, formando duas moléculas de gás oxigênio.
E aí o gás oxigênio sobe para a estratosfera e aí começa esse ciclo novamente, tá? Aqui é a camada de ozônio nos protegendo contra alguns tipos de raios maléficos, né? Então, ela permite, né, que o calor seja conduzido, enfim. Esses raios ultravioletas que são maléficos, ela esbarra, ela não permite que eles passem, né? Há uma espécie de reflexão aí desses raios, tá? Então, o que acontece se eu tiver um buraco nessa proteção? Como existe de fato um buraco na camada de ozônio? Esses raios ultravioletas que são maléficos vão poder passar e atingir a nós, né? Nosso corpo, nossa pele, nossos olhos e trazer consequências, né? Como câncer de pele, que é uma das preocupações aí. Então, por que acontece? Né? Vocês já devem ter ouvido falar dos CFCs, são clorofluorcarbonetos, né? Que são compostos que eram utilizados na geladeira, nos aerosóis, tipo desodorante, né? Esses compostos, eles iam todos para a atmosfera. E o que acontecia lá na atmosfera, né? São compostos à base aí de cloro. O cloro gasoso está lá na atmosfera, ele vai interagir, vai reagir com o ozônio e vai formar esse óxido de cloro aqui, ó, certo? E uma molécula de oxigênio. Em um segundo momento, esta molécula de ClO formada vai interagir, vai reagir com um átomo de oxigênio sozinho. E o que vai acontecer? Esse átomo de oxigênio vai ficar com este átomo de oxigênio aqui e o Cl vai ficar sozinho. E aí eu vou ter a formação de Cl no estado gasoso e de gás oxigênio. Percebe que esse Cl, olha só, ele estava aqui como reagente e agora ele está aqui como produto. A gente pode dizer que ele se regenerou. E é isso que torna ele mais perigoso ainda, porque uma molécula de Cl pode desmanchar, né, reagir com várias moléculas de O3, formando O2, né? Então, por isso que ele é tão... se deve ter um consumo bem equilibrado dele, né? Por outro lado, o cloro ainda tem... ele é usado muito positivamente. Por exemplo, ele é um dos compostos que é capaz de matar o coronavírus, né? De eliminar o coronavírus. Por isso que as superfícies é recomendável que sejam limpas com cloro. Mas ele, nesse estado de aerosol, ou quando era usado nas geladeiras, ele tinha esse lado negativo, extremamente negativo, de reagir com o gás ozônio, né? E aqui eu tenho uma foto do buraco na camada de ozônio. Esse buraco ele vem diminuindo, né? Inclusive em 2019, que foi ano passado, eu acabei de ler uma notícia dizendo que foi a última medição e que houve realmente uma diminuição do buraco e que foi uma diminuição bem significativa, tá? Então, ó, quanto mais azul, quanto mais próximo ao violeta a gente tem no globo, quer dizer que maior eu tenho, eu tenho menor concentração de ozônio. Então, quanto mais violeta tiver, né, mais próximo do violeta aqui, do preto, significa que eu tenho menor concentração de ozônio. Então, quer dizer, o buraco ele está concentrado aqui na Antártica, ó. Vocês podem observar. E essa foi dessa notícia, essa notícia aqui de 2019, vocês compararem, olha só, a concentração de ozônio estava aqui. Tá vendo que ela aumentou um pouco? E veio para cá, em torno de 300, tá? Essa é a diferença. Então, esse é um conteúdo importante aí, que vocês podem se deparar com ele em provas e vestibulares afins. E por hoje é só, pessoal. A gente conversa na aula ao vivo. Qualquer dúvida, me mandem e-mails. Tchau, tchau. Até mais.